Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros fiéis, hoje celebramos a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, este privilégio de ser preservada da mancha do pecado original foi dado a Nossa Senhora em antecipação à sua maternidade divina. Também nós devemos, a nossa maneira, receber o Divino Salvador em nossas almas. E a festa da Imaculada Conceição nos lembra como é importante manter nossas almas puras para receber e preservar a presença divina dentro de nós. E neste tempo de preparação para o Natal, lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo falou de como recebê-lo, identificando-se como as crianças. Ele disse: quem receber uma dessas criancinhas em meu nome, me recebe. Isto me permite falar hoje com os senhores sobre este importante projeto das escolas católicas. Já proferi este sermão no domingo, mas infelizmente ele não foi transmitido. Mas de toda maneira, muitas pessoas não tiveram a ocasião de ouvi-lo. Então, Dom Marcel Lefebvre fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, sobretudo para a formação de sacerdotes. E por isso que a fraternidade é chamada de sacerdotal. E Dom Lefebvre pensou que os sacerdotes, por ele formados, poderiam, então, ser aceitos nas dioceses para realizar um apostolado de acordo com os bispos. Mas a crescente hostilidade para com a tradição católica tornou isso impossível. E além disso, os fiéis de todo o mundo pediram ao Dom Lefebvre que lhes enviasse padres e abrisse as capelas para se beneficiarem do apostolado tradicional da Igreja, que estava desaparecendo completamente. E foi assim que a providência guiou o desenvolvimento da fraternidade. E depois veio o pedido de que a fraternidade também assumisse as escolas católicas. Isto não fazia parte de modo algum da intenção inicial de Dom Lefebvre, mas, diante da necessidade, era necessário empreender também este projeto. E, finalmente, há uma coerência, já que os padres saem de famílias católicas. E as famílias católicas permanecem católicas ou se tornam mais católicas através das escolas católicas. E, na verdade, trata-se de restaurar a vida católica tradicional em todos os seus aspectos. Esta é a missão que tem sido gradualmente imposta à fraternidade em todo o mundo. Pouco a pouco, Dom Lefebvre se deu conta que devia restaurar tudo, construir tudo de novo, não só seminários, mas também capelas e escolas. Em 31 de dezembro
de 1929, o Papa Pio XI promulgou a encíclica Divini Illius Magistri sobre a educação cristã. O Papa explica a importância desta educação. E, portanto, de máxima importância não errar na educação, como não errar na direção para o fim último, como o qual está conexa, íntima e necessariamente toda a obra da educação. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem, como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para que foi criado, é claro que, assim como não se pode dar verdadeira educação sem que esta seja ordenada para o fim último, assim, na ordem atual da providência, isto é, depois que Deus se nos revelou no seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não pode dar-se educação adequada e perfeita, senão a Cristo. Não pode dar-se educação adequada e perfeita, senão a Cristo. Então, o Papa nos lembra que uma verdadeira formação não pode ignorar o fim último do homem, isto é, nossa salvação. Somos feitos para ir para o céu e a formação que recebemos deve nos ajudar a chegar lá. Uma formação que não seja cristã será, na melhor das hipóteses, incompleta por não nos dar todos os meios de santificação. E, na pior das hipóteses, impedirá a santificação. E esta última opção, que infelizmente é a mais difundida hoje em dia, uma educação que está impedindo a santificação. Então, uma criança é muito maleável em sua mente, em todo o seu ser. Ela tem uma grande capacidade de adaptação e aprendizagem. Mas, pouco a pouco, à medida que o tempo passa, a idade adulta chega, todas as suas faculdades vão se estabilizando. É um pouco como a argila usada pelo oleiro. É muito flexível, mas vai endurecer. É importante, portanto, obter rapidamente as formas e marcas corretas. Então, para as crianças, é a mesma coisa. Elas podem facilmente adquirir bons ou maus hábitos. E, mais tarde, ou aproveitarão a facilidade proporcionada pelos bons hábitos aprendidos na infância, ou terão que suportar e lutar contra os maus hábitos adquiridos em sua juventude. Entende-se que não se deve esperar até que a criança seja capaz de entender o que é exigido dela antes de lhe exigir boas ações e, ao contrário, proibir-la de fazer más ações. Então, esta educação que pretende deixar a escolha para as crianças, que pretende fazer entender tudo para as crianças antes de pedir as coisas, é uma loucura. Porque as crianças não têm as capacidades, a inteligência para entender o que estamos pedindo. Mas o tempo passando,
estão adquirindo hábitos, quer bons, quer ruins. Então devemos exigir coisas boas, sem esperar que as crianças sejam capazes de entender, ou entender depois, no futuro. Mas já haverão as riquezas da educação. Em sua encíclica, o Papa Pio XI continua: a educação é obra necessariamente social e não singular. Ora, são três as sociedades necessárias, distintas e também unidas harmonicamente por Deus, no meio das quais nasce o homem. Duas sociedades de ordem natural, que são a família e a sociedade civil. A terceira, a Igreja, de ordem sobrenatural. Primeiramente, a família, instituída imediatamente por Deus para o seu fim próprio, que é a procriação e a educação da prole, a qual, por isso, tem a propriedade de natureza e, portanto, uma prioridade de direitos relativamente à sociedade civil. Não obstante, a família é uma sociedade imperfeita, porque não possui em si todos os meios para o próprio aperfeiçoamento, ao passo que a sociedade civil é uma sociedade perfeita, tendo em si todos os meios para o próprio fim, que é o bem comum temporal, pelo que, sob este aspecto, isto é, em ordem ao bem comum, ela tem a preeminência sobre a família, que atinge precisamente na sociedade civil a sua conveniente perfeição temporal. A terceira sociedade, em que nasce o homem, mediante o batismo, para a vida divina da graça, é a Igreja, sociedade de ordem sobrenatural e universal, sociedade perfeita, porque reúne em si todos os meios para o seu fim, que é a salvação eterna dos homens e, portanto, suprema na sua ordem. Por consequência, a educação, que considera todo homem individual e socialmente, na ordem da natureza e da graça, pertence a estas três sociedades necessárias, em proporção diversa e correspondente, segundo a atual ordem de providência estabelecida por Deus, a coordenação dos seus respectivos fins. Assim fala o Papa Pio XI. Estas palavras do Papa nos dão a oportunidade de fazer várias considerações. Primeiramente, o Papa nos lembra que a família é uma sociedade imperfeita. Por outro lado, ele explica que o Estado e a Igreja estão interessados na educação das crianças. E, de fato, a família não pode dar tudo. Chega um momento em que o conhecimento dos pais não é mais suficiente para ensinar a seus filhos todas as matérias. E a educação em casa, mesmo que às vezes seja a única solução, não é isenta de dificuldades. Os pais podem ficar rapidamente sobrecarregados. Eles não têm tempo para enfrentar todas as suas responsabilidades. E além disso, porque o homem é um ser social, a criança e o adolescente precisam do contato com o mundo exterior. Então não esqueçamos que o objetivo da educação é a autonomia. No final de seu treinamento,
o jovem adulto deve ser capaz de cuidar de si mesmo. Ele deve ter adquirido as habilidades para assumir um trabalho que alimentará ele e a família que ele fundara. Ele também deve ter adquirido as convicções que lhe permitirão manter uma vida santa no meio das batalhas a serem travadas espiritualmente. E a partir deste ponto, podemos distinguir duas armadilhas na educação em relação à exposição ao mal. Por um lado, uma educação superprotetora, que impedirá a criança e o adolescente de enfrentar o mal de forma proporcional e, portanto, de conhecê-lo a fim de poder combater-lo melhor. E, por outro lado, uma educação que, sob o pretexto de se preparar para a vida, expora a criança ao mal sem que ela tenha as faculdades necessárias para compreendê-lo e opor-se a ele. Assim, entendemos a importância de uma escola católica. Continuando a educação católica das crianças, ela proporciona a competência dos professores e a sociabilidade que falta na família. Então, nosso futuro depende da saúde espiritual de nossa juventude. E consciente da importância da escola, a Fraternidade São Pio X está empreendendo este novo desafio de criar escolas católicas no Brasil, especialmente em São Paulo. Então, a fim de motivar toda a boa vontade, deixei-me responder a algumas objeções. Padre, sou idosa, meus filhos já são adultos, há muito tempo, por que devo apoiar um projeto escolar? Padre, eu sou solteiro, por que devo apoiar um projeto escolar? A resposta é simples. Todos nós precisamos de sacerdotes para receber os sacramentos: batismo, comunhão, confissão, extrema unção. Todos nós esperamos receber estes sacramentos em nossas vidas. Portanto, precisamos de padres, e os padres saem das escolas católicas. Agora, no seminário de Econ, na Suíça, mais de 3/4 dos seminaristas são provenientes das escolas da fraternidade. Mas, padre, temos aqui padres brasileiros que não sairão das escolas. Portanto, é possível ter vocações sem escolas católicas. A resposta é que, certamente, teríamos mais vocações com as escolas católicas. E, por outro lado, temos que lembrar-nos que Deus dá as graças necessárias para compensar os elementos essenciais que nos faltam quando esta falta não é culpável. Por exemplo, uma família que vive longe da missa receberá as graças necessárias para viver uma vida cristã, apesar da distância do sacramento da comunhão e do sacramento da confissão. Porém, uma família que tem a oportunidade de viver perto de uma capela e que, por nenhuma boa razão, permanece distante dela, não receberá as graças para compensar um fracasso que decorre apenas da negligência, egoísmo ou preguiça.
Então, temos o exemplo de São José. Ele, para o nascimento de Nosso Senhor, não encontrou melhor que um presépio. Mas o Evangelho nos diz que os reis magos não encontrarão Nosso Senhor no presépio, mas numa casa. Então, significa que São José se mexeu, desde que for possível, para achar uma casa, um alojamento melhor, decente, para Nosso Senhor. Então, sempre devemos fazer nosso dever, depois podemos pretender receber as graças dos céus. Então, sempre devemos procurar melhorar nossas condições de vida e, sobretudo, de vida espiritual. Na minha infância, na minha região, tinha missa ao domingo, só isso. Não tinha escola, não tinha priorado. Agora tem. Então eu fui na escola primária, na escola pública do vilarejo. E depois em internato numa escola da fraternidade. Então, 10 anos depois, minha passada nesta escola pública, minha irmã mais velha não pôde terminar a escola primária nesta escola pública, porque eu aproveitei das professoras antigas, que estavam mais sérias. Depois chegaram novas que estavam realmente agressivas do lado da religião, impedindo a minha irmã, por exemplo, ter a medalha milagrosa. Então estava um ambiente diferente. Então nós devemos adaptar-nos com as condições, mas recebemos as graças quando fazemos do melhor possível. Então nunca a igreja disse: vamos deixar os pagãos na ignorância e assim vão receber as graças de Deus para salvar-se. Nunca foi o jeito da igreja. A igreja chega, envia missionários que vão construir pouco a pouco capelas, escolas, seminários. Então, é nosso papel e depois é Deus que vai julgar as situações diversas. Então, da mesma forma, quando não há escola católica, os pais recebem as graças necessárias para educar seus filhos da melhor forma possível, apesar desta falta. E Deus cria vocações apesar das circunstâncias hostis. Por outro lado, quando as circunstâncias estão certas, devemos procurar estabelecer tudo o que possa fortalecer a vida católica. E estamos, atualmente, procurando estabelecer escolas católicas porque as circunstâncias parecem ter chegado. Temos muitas crianças, temos professores disponíveis, portanto, é nosso dever tentar esta aventura de escola católica. É por isso que iniciamos esta campanha para coletar doações após a criação de uma associação e abertura de contas. E agora a providência divina fará através do resultado desta campanha. Por enquanto, não há um prazo fixo. Abriremos a escola em São Paulo o mais rápido possível. Mas, por enquanto, estamos em fase de arrecadação de fundos e procurando um lugar próximo ao priorado em São Paulo ou à Casa Dom Vital em Maruja. É óbvio que as famílias são ricas em crianças, mas não ricas em dinheiro, para a maioria. Esta é outra razão para pedir ajuda aos avós ou pessoas solteiras que normalmente têm menos encargos
e, portanto, mais possibilidades de ajudar. Este projeto escolar em São Paulo, importante precisar também, não pretende naturalmente desprezar as outras escolas que já existem no Brasil, em Santa Maria e em Rio. Todavia, é importante entender que nada se desenvolverá em outras partes do Brasil até que passe por São Paulo. É o bom senso e também a estratégia que dita esta escolha. São Paulo é a capital econômica da América do Sul, tem aeroportos que o ligam a todo o Brasil e a todo o continente, é a cidade onde a fraternidade tem atualmente mais fiéis e também o estado onde podemos esperar receber o maior apoio financeiro dos fiéis. E nosso desejo para o futuro é ter um colégio interno para meninas e meninos. É óbvio que vamos começar no estado de São Paulo. É óbvio. Então, todo o que foi criado em Rio foi criado por graça de Dom Lourenço. Então, temos grande reconhecimento para ele, uma grande admiração. Mas temos que entender que é por graça dele que tudo o que existe em Rio existe agora. E no Prior de Santa Maria, porque foi criado lá, porque tem pessoas que reagirão rapidamente nesta crise da igreja, e o homem generoso tinha os meios de construir logo uma bonita capela e priorado. Senão, Santa Maria estaria no mesmo estado que outras capelas no Brasil, que fazem o melhor possível, pouco a pouco, mas que por enquanto não tem os meios para construir capelas e priorados. Então, temos que entender que devemos estabelecer uma base forte, séria aqui, para depois ir mais longe. E também se entende que para oferecer uma educação católica necessitamos de padres. Portanto, as escolas têm que estar próximas aos priorados onde há mais padres. Acho que muitas pessoas que nunca mexeram com o assunto das escolas não se dão conta do trabalho que isso dá. Já criar uma associação e depois achar um lugar que se pode manter, porque na maioria dos casos as famílias não podem pagar. Então vamos dever organizar um sistema com padrinhos para ajudar as famílias a pagar a escolaridade. Precisa de um economato dos professores que vamos dever pagar. Muitas coisas de burocracia, de administração, muito dinheiro. Então, uma escola é um esforço imenso, mas um esforço que vale a pena. Por isso que vamos iniciá-lo. Então, a educação é um vasto assunto que poderia nos manter aqui por horas. Concluamos ouvindo novamente o Papa Pio XI, mas nenhuma palavra nos revela melhor a grandeza, a beleza e a excelência sobrenatural da obra da educação cristã do que a expressão sublime do amor com que nosso Senhor Jesus, identificando-se com as crianças, declara: quem recebe uma dessas criancinhas, em meu nome me recebe. Sim, neste tempo do Advento, quando nos preparamos para a vinda do Salvador, convém fazer esta pergunta: como recebemos as crianças? Então, como recebemos nosso Senhor?
A resposta é terrível. Milhões de crianças são mortas no útero materno. Este é o crime de aborto. É assim que recebemos as crianças no século XXI. E a maioria daqueles que sobrevivem são, então, espiritualmente abatidos por currículos escolares perversos. Então, nossa era é provavelmente a que mais merece a condenação de Nosso Senhor. Mas se alguém ofende desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor para ele se uma dessas mãos que burro vira fosse pendurada ao pescoço e mergulhada nas profundezas do mar. Ai do homem por quem a ofensa é cometida. Nosso Senhor é muito severo para com os pecados contra as crianças. Portanto, que todos fiquem entusiasmados com este projeto escolar. Nosso futuro depende disso. Em 1987, Dom Lefebvre declarou: o futuro da Igreja e da missão encontra-se no ensino e particularmente nas escolas dirigidas pelos sacerdotes, religiosos e religiosas, que preguem pelas palavras e pelo exemplo da sua vida. Onde jaz o futuro dos seminários, dos religiosos e religiosas, dos lares cristãos, senão nas escolas católicas. Então, não hesitem em distribuir o folheto ao seu redor, sobretudo para as pessoas que poderiam ajudar-nos. Obrigado por sua generosidade. Feliz festa da Imaculada Conceição. Que Nossa Senhora nos proteja a todos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.